Muito bem, meus queridos alunos e amigos estudantes de língua portuguesa. Estamos aqui no canal do professor Bonifácio. Mais um assunto, mais um tema importante. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, peço seu favor, sua gentileza para fazer sua inscrição no canal do professor Bonifácio. Eu sou professor de língua portuguesa na Escola João Feliciano, aqui em Jacareí. Breve estaremos com aulas presenciais. Por enquanto, trabalhamos online, trabalhamos à distância e sempre trabalhando com vídeos, aulas, procurando nos aprimorar na comunicação também tecnológica, tá bom? Muito bem, vamos falar um pouco sobre verbos e locuções verbais. O tema da aula de hoje é verbos e locuções verbais. Verbo. Vamos trabalhar o tema, o conceito de verbo e de forma resumida. Vamos trabalhar esse assunto. Verbos e locuções verbais. Verbos, o que é verbo? É uma classe gramatical aberta, ou seja, que se renova conforme as mudanças dos contextos sociais. Verbo é uma classe gramatical aberta, ou seja, que se renova conforme as mudanças dos contextos sociais. Assim como ocorre com outras classes gramaticais, a função do verbo pode ser exercida por duas ou mais palavras, o que é chamado de locução verbal. Quando a função do verbo está sendo exercida com duas ou mais palavras, recebe o nome de locução verbal. Quanto ao sentido, os verbos podem expressar alguns tipos. Quanto ao sentido, os verbos podem expressar ação, fenômeno e estado e mudança de estado, sabia? Quanto ao sentido, os verbos podem ser nocionais ou significativos, Eles dão noção de algo ou significado de algo. Os verbos podem representar noção de algo ou significado de algo. São aqueles que podem nomear processos, ações ou atividades e fenômenos, situando-se no tempo. Vejamos alguns exemplos. Quanto ao sentido, os verbos podem ser nocionais e de sentido. Quanto ao sentido, os verbos podem ser nocionais ou significativos. Alguns exemplos. Quando o verbo indica ação, mas passa com a sua fina faca. Mas passa com a sua fina faca. É uma ação. E é outra frase com o verbo indicando ação. Eu quero casar-me com o Senhor, mas não quero que me abrace antes de nos casarmos. É um pedaço de uma escrita de Martins Pena, de um conto de Martins Pena. Eu quero casar-me com o Senhor, mas não quero que me abrace antes de nos casarmos. O verbo aqui está indicando ação. Fenômeno da natureza. Verbo indicando fenômeno da natureza. Tem chovido bastante nesses últimos dias. Tem chovido bastante nesses últimos dias. Já se vão muitos anos. Então, o verbo usado no sentido de fenômeno da natureza. Tempo e estação. Os verbos relacionais ou de ligação. Verbos relacionais ou de ligação expressam estado ou mudança de estado, situando-os no tempo. Verbos de ligação ou relacionais expressam estado ou mudança de estado, situando-os no tempo. Ligam o sujeito a um atributo, a uma característica. Vejamos exemplos. Verbos relacionais e de ligação expressam estado ou mudança de estado, situando-os no tempo. Ligam o sujeito a um atributo, a uma característica.
Quando indica estado, quando o verbo de ligação indica estado, vejamos o exemplo. Mágica é uma peça de muito maquinismo. Mágica é uma peça de muito maquinismo. Fecha a ferida é unguento. Fecha a ferida é unguento. Fecha ferida é unguento. Fecha ferida é unguento. Fecha ferida é unguento. Um estado. E mudança de estado, exemplo, quando o verbo é uma mudança de estado. Ele ficou muito admirado. Então nós podemos ver que os verbos são relacionais ou de ligação, expressam estado ou mudança de estado, situando-os no tempo. Ligam o sujeito a um atributo, a uma característica. Exemplos, quando o verbo indica estado. Mágica é uma peça de muito maquinismo. Fecha a ferida é unguento. E mudança de estado, ele ficou muito admirado. Ok? Certo, meus alunos, meus queridos, meus amigos, estudantes de língua portuguesa. Aqui é o professor Bonifácio, falando sobre esse assunto importante, que é verbo e conjunção, e conjugações verbais e locuções verbais. Só para recordar, as conjugações verbais, elas são de acordo com a terminação, de acordo com o infinitivo, né? Vimos o que é verbo e agora vamos ver conjugações verbais. Em nossa língua, os verbos estão agrupados em 3 conjugações, de acordo com a terminação do verbo no infinitivo. As conjugações verbais, elas são agrupadas em 3 conjugações, de acordo com a terminação do verbo no infinitivo, né? A vogal temática mais o R. O infinitivo a vogal temática A, E, I mais o R. Certo? Primeira conjugação é terminada com ar, AR, ar. Segunda conjugação verbal é terminado com ER, ER, er. Certo? Er. E terceira conjugação verbal terminada com ir. Ok? Então, murmurar, primeira conjugação. Murmurar de tristeza, assim ela ficava. Murmurar de tristeza, assim ela ficava. Primeira conjugação. Segunda conjugação verbal. Percorrer, segunda conjugação. O ciclista queria percorrer o mundo. Terceira conjugação verbal, exemplo. Não é necessário repetir a prova. Então, murmurar, primeira conjugação verbal. Percorrer, segunda conjugação verbal. Repetir, terceira conjugação verbal. Uma observação interessante a ser feita, olha, português sempre tem observação. E a língua portuguesa, estudar a língua portuguesa tem um detalhe. Tem as exceções às regras, tá bom? Tem exceções. O verbo, por exemplo, o verbo pôr, né? Pôr, acentuado, verbo pôr, é considerado segunda conjugação por ser derivado da forma arcaica. Sabia que no passado, a forma arcaica, né? A forma antiguíssima, arcaica no sentido de antigo, arcaica, o verbo pôr é considerado segunda conjugação porque veio do verbo poer. A conjugação verbal por veio de poer, que era forma arcaica. Assim também acontece com seus compostos. Dispor, compor, repor, etc. Há uma exceção aí, hein? Terminada em OR e é considerado segunda conjugação, por causa da origem do verbo, na sua forma arcaica antiguíssima. Tá bom? Muito bem!
Os verbos também, eles têm as suas flexões. Verbo é uma palavra flexionada, que muda. Flexões do verbo. O verbo é uma classe gramatical que sofre flexão de número, de pessoa, de tempo e de modo. Certo? O verbo ele muda. Por exemplo, ele pode ser amávamos, né? Pode ser amávamos, pode ser vender, vende, ou vendesse, ou vendêssemos. Partir, partimos, ou partiremos, ou partíssimos. Os verbos mudam, são flexões de número, pessoa, tempo e modo. Amar, por exemplo, verbo amar, amamos, amássemos, amávamos, amássemos. O verbo vender, venderia, venderíssimos, venderíssimos, venderam, vendíamos, tá bom? E partir-te, partimos, né? Partíssimos. Estão vendo? Então os verbos eles são flexionados em várias formas de serem expressos. Flexão do verbo é importante. A estrutura verbal ela é mudada, né? No seu radical, no seu tema, na sua vogal temática, na sua desinência, né? No seu modo de desinência temporal, desinência no número pessoal. Ela também tem a sua flexão de tempo, claro, né? Verbo é também trabalhado nessa espécie, nessa área. Tem a flexão de tempo, que a flexão de tempo indica a relação entre o momento em que as ações ou fatos se realizam e o momento em que se fala ou escreve. Flexão de tempo indica a relação entre o momento em que as ações ou fatos se realizam e o momento em que se fala ou escreve. É o momento da ação, quando ela é realizada, e também fala do momento onde se escreve, onde se fala o assunto. Um momento do acontecimento, da hora, do momento do fato, e o outro, a flexão de tempo, mostra o tempo do acontecido, do momento da fala e também o momento da escrita, ok? Temos três tempos básicos, né, verbais. Temos três tempos básicos verbais, que são presente, passado e futuro. Ou presente, pretérito e futuro. Não se fala passado mais quase, né? Pretérito, que é a mesma coisa. Os tempos verbais dividem-se em presente, pretérito e futuro. Presente, pretérito e futuro. Presente, os fatos considerados atuais em relação ao momento em que se fala. Flexão de tempo no presente são os fatos considerados atuais em relação ao momento em que se fala. É o momento da fala, é o presente. Exemplo, você sabe que eu agora estou pobre como Jó. Martins Pena que falou isso. Martins Pena. Você sabe que eu estou agora pobre como Jó. Você sabe que eu agora estou pobre como Jó, está no presente. Pretérito, exemplo de verbo com flexão de tempo pretérito, que são fatos ou ações considerados anteriores em relação ao momento em que se fala, ou anteriores a outras ações ou fatos. Pretérito são fatos ou ações considerados anteriores em relação ao momento em que se fala
ou anteriores a outras ações ou fatos acontecidos. Como exemplo, temos: ele aceitou resignado a situação e foi para casa. Pretéritos são fatos ou ações considerados anteriores em relação ao momento em que se fala ou anteriores a outras ações e fatos. Exemplo: ele aceitou resignado. Ele aceitou resignado a situação e foi para casa. Futuro: fatos ou ações considerados posteriores em relação ao momento em que se fala ou posteriores a outras ações ou fatos. Exemplo: isto poderá servir-me. Flexão de tempo verbal no futuro: fatos ou ações considerados posteriores em relação ao momento em que se fala ou posteriores a outras ações ou fatos. Exemplo: isto poderá servir-me. Ok? Muito bem. Temos também flexão de modo. Continuando a nossa aula sobre verbos, também tem a flexão verbal de modo. Flexão de modo expressa a atitude do locutor em relação ao que ele diz. Flexão de modo. A flexão de modo expressa a atitude do locutor em relação ao que ele diz, certo? Por exemplo, modo indicativo. Modo indicativo. Ela exigiu 2 dias para refletir. Isto é apenas uma vaidade, nada mais. É o modo indicativo que expressa, a atitude do locutor em relação ao que ele diz. Quando o locutor expressa dúvida, incerteza, suposição, aí é um modo subjuntivo. Quando há dúvida, quando há incerteza, quando há desejo, quando há necessidade, aí a flexão de modo verbal é o modo subjuntivo. Exemplo: se for preciso, eu aceito. Outro exemplo: se ele me chamasse, eu iria. Quando o locutor, quando a pessoa que fala expressa dúvida, incerteza, suposição, necessidade ou desejo, o verbo tem o modo subjuntivo. Se for preciso, eu aceito. Se ele me chamasse, eu iria. Agora, quando o locutor emite ordens, conselhos, faz pedidos, súplicas, convites, advertências, e aí o verbo, aí a flexão de modo é empregado o modo imperativo. Exemplos de modo imperativo: vejo que fizeram comigo. Não seja intolerante. Arranje-se. Fique quieto, por favor. Vá embora e trate de chegar mais cedo em casa. São ordens, são conselhos, são pedidos, são súplicas, são convites feitos. Aí o modo é imperativo. Muito bem. Nós já falamos e vamos repetir rapidamente que os tempos verbais podem ser presente, pretérito e futuro. Tá bom? É isso aí. O tempo tem... É interessante pensar que o futuro tem o futuro do presente, tem o futuro do pretérito. Ok? É muito importante pensar nisso também. O futuro, ele não é só futuro, ele subdivide em 2 áreas. Futuro do presente, por exemplo, quando fala o futuro do presente simples do modo indicativo pode ser usado para indicar fato posterior ao momento em que se fala. Quando se expressa certeza: no mês que vem sairei de férias. Futuro do presente. Exemplo:
no mês que vem sairei de férias. Ok? Agora, futuro do pretérito. O futuro do pretérito simples, do modo indicativo, pode ser usado para expressar um fato posterior ao momento do passado, fato possível de ser realizado. Exemplo, o resultado vestibular seria publicado no dia seguinte. Futuro do pretérito expressa um fato posterior ao momento do passado, fato possível de ser realizado. O resultado vestibular seria publicado no dia seguinte, certo? Esse é um dos exemplos do uso do futuro do pretérito, que estamos dando uma aula resumida, não todo o conteúdo, não na sua amplitude, mas de forma resumida, tá bom? Muito bem. Nós estamos já chegando ao final, né, de nossa aula, estamos procurando resumir. Só para terminar, ainda temos uma fala breve sobre locução verbal, que o tema da nossa aula é verbo e locução verbal. Vamos lá então? Tranquilo aí, aguenta aí, você está no canal do professor Bonifácio, falando sobre verbo e locução verbal. Locução verbal, ela é formada por um verbo auxiliar e um verbo principal. Locução verbal, ela é formada por um verbo auxiliar e um verbo principal. O verbo auxiliar é flexionado enquanto o principal está no gerúndio ou no infinitivo. Entre o verbo auxiliar e o principal pode haver preposição. Repetindo, locução verbal é formada por um verbo auxiliar e um verbo principal. O verbo auxiliar é flexionado enquanto o principal está no gerúndio ou no infinitivo, certo? Entre o verbo auxiliar e o principal pode haver uma preposição. Exemplo. Um verbo auxiliar. Vamos ver o exemplo. Começou a imaginar. Começou a imaginar. Começou é o verbo auxiliar. Aqui nesse caso é preposição, e o verbo principal no infinitivo, imaginar. Veja outro exemplo de locução verbal. Nós temos o primeiro exemplo, começou a imaginar. Verbo auxiliar é começou, está mudado, né? Ele é flexionado, ele é mudado. O a é preposição e o imaginar é verbo principal que está no infinitivo. Outro exemplo, ele tinha ido buscar o jornal na banca de revista. Ele tinha ido buscar o jornal na banca de revista. O jornal iria publicar seu nome. Então nós vimos aqui verbo auxiliar e verbo principal, formando locução verbal. Tá bom? Muito bem, meus alunos, meus amigos, você que estuda a língua portuguesa, agradeço a sua atenção, né, sua participação, agradeço a sua cooperação em se inscrever no canal do professor Bonifácio, faça sua inscrição, dê o like aí, dê o apoio no na nossa aula. Você pode também ajudar-nos na propagação, né? Na divulgação do meu canal no seu grupo de WhatsApp, grupo da sua família, para seus filhos, parentes, amigos, para que conheça o canal do professor Bonifácio. Eu sou professor de língua portuguesa na Escola Estadual João Feliciano, na cidade de Jacareí, São Paulo. Sou professor concursado, já da rede há muitos anos, sou formado em letras e também em pedagogia e teologia. Sou professor e pastor evangélico. Eu trabalho na educação nessas áreas. E se você precisar mais informação, entra no meu site, né? Eu tenho também pastorbonifaciosimplesite.com e pode também no nosso WhatsApp 12 996 766449. Você quer conversar, quer entrar em contato com o professor Bonifácio,
faça um contato também via e-mail. pastorbonifácio.com, pastorbonifácio@yahoo.com.br. Meu e-mail é pastorbonifácio@yahoo.com.br ou WhatsApp 12996766449. Até a próxima aula. Não deixe de dar um like no nosso canal aí no Professor Bonifácio. Tchau, tchau.